Olá, meu amigo, minha amiga. Sou o Matheus Santana no nosso podcast O Fato É. Antes de nós iniciarmos nosso episódio, curta, compartilhe nossa página no Instagram, no YouTube, manda lá naquele grupo da família de domingo para ter aquele debate saudável, gostoso depois da saladinha, né? Depois da cervejinha. Aliás, o assunto de hoje é futebol, tem tudo a ver com domingo. E o nosso convidado de hoje é Daniel Carria, historiador do futebol, historiador, né, de profissão mesmo, de formação, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que ele vai mandar esse episódio de hoje lá no grupo da família dele, então aproveita, ativa o sininho. Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, Matheus. Primeiramente quero parabenizá-lo, tá, pela realização aqui do seu podcast. Você tem mandado bem, viu, doutor? E então, parabenizá-lo pela iniciativa, né, de trazer aqui para o seu podcast uma série de temáticas da atualidade, né? E de forma bem abrangente, né? Nós vamos abordar hoje futebol, então você é formado em História. Sim, mas bem abrangente, não, eu falo do teu podcast bem abrangente, porque outro dia você, né, recebeu aqui o pessoal da cultura, depois um religioso, hoje um esportista. Eu acho essa dinâmica bastante interessante, então quero te parabenizar pela iniciativa do teu podcast O Fato É, e agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui com você. Eu que agradeço, né? Ainda mais para a gente tratar de um assunto que alguns falam que não é tão importante, outros falam que é o mais importante dos menos importantes. E para mim tem um grau de relevância igual a outros tantos assuntos, porque o futebol e o esporte de forma geral, ele marca época, né? Tudo que marca época é salutar, é importante. Você é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em História. Isso, História, licenciatura. Licenciatura. Você já deu aula? História, sim, já lecionamos também. Já lecionou. Né? E hoje você está mais dedicado à história do esporte. Sim. Você tem um ponto específico? O esporte amador, várzea? Então, Matheus, assim, até pegando um pouco do seu comentário inicial, de que, na verdade, o futebol no Brasil ele é além de apenas, abre aspas e fecha aspas, um esporte, né? A gente, quantas e quantas vezes, né, nós, inclusive contigo e outros amigos também, a gente, nas manhãs e nos encontros que tínhamos, né, em outras áreas profissionais que trabalhamos, que a gente ficava naquele diálogo de manhã... Uma mesa redonda. Uma mesa redonda, informal, né? Sim. Discutindo se foi pênalti ou impedimento. Se foi impedimento, se o Palmeiras foi campeão mundial de 51 ou não, se o Campeonato Brasileiro antes de 71 é fax ou não, enfim, vários temas, né? E claro, picantes também, né? Porque senão não teria graça, né, fazer a discussão do futebol sem as rivalidades e sem esses temas polêmicos, né? Sim. Mas assim, o futebol ele explica o Brasil. O futebol ele vai além de uma prática esportiva para ela ser também um espaço de discussão social, de engajamento político, de engajamento, enfim, em diversas atividades. Você me pergunta, né? Eu iniciei esse trabalho com o resgate da memória do futebol do ABC. O que eu tô vendo, assim, bastante coisa que você trouxe pra gente aí. Nós trouxemos aqui, eu trouxe para poder mostrar para você, um pouco do trabalho autoral nosso, né? Do que fizemos com o Grêmio Esportivo Mauaense, com o Juá, em Ribeirão Pires, aqui a cidade de Ribeirão, que nós lançamos em 2015 um primeiro almanaque, né? Sim. E a minha tese, né, na universidade, onde a gente aborda, né, onde eu abordei lá na minha tese, na minha monografia, as relações entre o futebol e a política na cidade de Mauá. Importante, bacana. Porque, como falamos, o futebol ele vai além apenas de uma prática, né, para se inserir também em outras discussões ou em outras questões da história do país, do estado e da verdade, cidade, assim, né? Até o nascimento de grandes clubes do futebol nacional, e nível nacional mesmo, tem tudo a ver com o movimento político do país. Exatamente. Então, vamos começar aqui, por exemplo, por São Paulo. Dos grandes clubes, o Corinthians acho que é o mais antigo, se não me engano. 1910. Nasceu aí dos operários italianos ali do Bom Retiro. Exato. Aí, mas tinha lá um segmento lá do pessoal mais nacionalista, aqueles italianos que se enxergavam mais italianos do que brasileiros, propriamente dito, né? Ou são pessoas em pátria estrangeira. E decidiam permanecer ali com aquele rito, digamos assim, né? Já que a gente estava falando de religião um tempo atrás, com aquele rito italiano. E aí saíram da Esporte Clube Corinthians Paulista e fundaram ali o Palestra Itália. É isso, por exemplo.
Sim, claro. Esse exemplo, Matheus, que você coloca, ele é um exemplo claro de como as relações, né, do esporte, da política e do futebol estão macomunados, né? E no caso específico do Palmeiras, para além disso, corretamente lembrado por ti, mas o Palmeiras, lembrando que no início do século XX, né, dos anos 1900 até 1920, em São Paulo tínhamos praticamente mais italianos do que brasileiros, né? Diante do tamanho da imigração italiana, sobretudo no início do século, tá? E que justamente essa imigração fez forçar a criação de um clube de colônia mesmo, como é o Palmeiras, em sua origem, né? Um clube de colônia. Inclusive a própria federação à época, a própria Federação Paulista e as entidades que coordenavam o futebol à época, porque tinha também as ligas, e tinha aquelas divisões e uma série de ligas, e forçou acertadamente, porque o Palmeiras já se colocava à época como um clube de massa, o Palmeiras é de 1914, né? Já se colocava como um clube de massa e um clube de massa da colônia italiana de São Paulo. Tá? E isso acabou refletindo, porque o Palmeiras ali durante, principalmente esse período, décadas de 10, 20, 30, mostrou ser um clube muito ligado a essas raízes italianas, então um clube com uma tendência mais conservadora. Exato. Porque assim, quando você quer manter raiz de alguma coisa, você quer conservar algo, né? Exato. Do outro lado, você tinha um clube, né? O Palmeiras saiu da costela do Corinthians, né? O Palmeiras é a Eva. Os corintianos não gostam muito disso, mas o Palmeiras é a Eva. Verdade, né? O Corinthians é o Adão e o Palmeiras é a Eva. Eu diria que são dois clubes que têm a mesma mãe na sua origem. Né? Bacana, você saiu bem dessa. Mas assim, o Corinthians, por sua vez, mostrou ser um clube durante um período mais progressista. Mas, Matheus, me dá uma parte. Só que o Palmeiras também era um clube de operários. Sim, mas... Tanto que líderes comunistas como o João Amazonas, hoje o Aldo Rebelo, eles eram palmeirenses porque os antigos falavam que o Palmeiras era o clube da classe operária. Olha que coisa maluca, né? Então vamos aproveitar aqui. A gente está falando, então, por exemplo, de história, de certa forma, e dentro da história a gente vai ter aí conceitos como consciência de classe. Sim, né? Claro, sem dúvida. Então, assim, às vezes o cara é operário e mantém a consciência de classe. Sim, sim. Então, o Palmeiras, na minha concepção, sempre foi um clube um pouco mais conservador, né? E isso não significa, por exemplo, que a Ademir da Guia... Claro, era o direita, né? O Ademir da Guia, na verdade, é um cara que foi candidato pelo... Foi vereador, inclusive. Foi vereador pelo PCdoB. Um cara muito ligado à política progressista. Sim, né? Então, mas a raiz do clube, ainda que hoje, na verdade, muita gente não enxerga isso. Vai torcer... A molecada hoje torce pelo Palmeiras porque o Palmeiras... foi vitorioso nos últimos anos, então vai ter uma geração de palmeirenses aí. Que é comum também, né? Que é comum. Porque a gente não vê a geração de santistas, não sei porquê, né? Porque faz tempo que eles não têm uma boa... São 3 gerações de santistas, né? Porque é a da época do Pelé, a do Robinho e agora do Neymar. Mas né? que já tá também passando já, né? Não dá, né? Aliás, se o Santos, como você professava, né, Matheus? Quando o Pelé viesse a falecer, o Santos viria a padecer. Eu sempre falava isso. Mas esperamos que não, né? Nós esperamos que o Santos continue aí. E se não continuar, vai ter o Novo Horizontino e o Guarani, que são bem na Série B, e o Mirassol também. O Mirassol é o terror do Palmeiras. 6x0. 6x2, né? Foi 6x2. Foi 6x2? Os dois a gente nem lembra. Foi 6, né? 6 a gente não esquece. A gente nunca esquece. Mas voltando a essa ligação aí do esporte. Então a gente começou falando aqui, por exemplo, do Corinthians e tá falando do Palmeiras, por exemplo, porque eu coloco o peso da tradição, ainda mais nessa época de futebol moderno, parece que isso dilui. E eu acho o peso da tradição, né, das camisas, explica muito a sociedade de forma geral. Sem sombra de dúvida. Até mesmo assim, o Corinthians ser um clube mais do povão, mais ligado à periferia, o Palmeiras ali na Barra Funda, depois surge o São Paulo também, que surgiu de uma parte ali... Do paulistano, né? Paulistano. Que era um clube de elite. Né? O São Paulo era do paulistano e... Clube Atlético Paulistano e Associação Atlética das Palmeiras. Lembrando que não tem absolutamente nada a ver com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Que, aliás, não era nem Sociedade Esportiva Palmeiras. Era a Sociedade Esportiva Palestra Itália, que só veio mudar de nome através de um decreto da Segunda Guerra Mundial, de um decreto do presidente Getúlio Vargas,
que proibia, né, a nomenclatura de clubes de países, ou que lembrassem países que estavam em guerra com o Brasil, né? Então aí teve o Palmeiras, teve o Cruzeiro, teve o Jabaquara, até o Jabaquara, cara, que era o antigo Espanha de Santos. Né? É você que dizia que o Jabaquara era o maior clube de Santos. Veja bem, lá temos 3 grandes clubes, dessa ordem. Portuguesa, Santista, Espanha, hoje Jabaquara, e o Santos, que tá aí, né? Uma situação ruim. Você é São Paulino? Eu sou São Paulino, mas eu nunca deixei transparecer. Quando você descobriu que você era São Paulino? Veja bem, meu pai é São Paulino, né? Aliás, o seu sobrenome é Alcarria. Espanhol, né? Tá. E meu pai, meus tios da família do meu pai, né? Da parte do meu pai, eram praticamente todos São Paulinos. Eu tenho um irmão corintiano, o meu irmão Neilton, que aliás, mandar um abraço, porque ele vai assistir aqui o nosso podcast. E ele é corintiano, ele até fala, até hoje. Ele fala, Daniel, eu sou corintiano só pra sacanear o pai. E até hoje. Esse é o irmão mais novo? É o mais velho. É o mais velho. E até hoje, né, quando a gente se encontra lá com meu pai, a gente fica naquela zoeira, naquela brincadeira. Quantos anos tem seu pai? Meu pai tá com 85, Matheus. Eu conheci seu pai. Ele esteve lá na... E também o seu irmão. Quantos anos tem seu irmão? Meu irmão tá com 56. E você? Eu com 49. Tá chegando a 51. Já estamos 51. E 51 é mundial, Daniel? Veja bem, Matheus, agora falando como historiador, porque assim, não como torcedor. Como torcedor, todo mundo conhece a brincadeira. Mas assim, não dá para considerar o 51 como mundial, porque primeiro que não havia um campeonato mundial de clubes. O que houve ali, todo mundo sabe, foi um torneio organizado da CBD junto com a FIFA, porque o Brasil vivia aquele momento, entre os anos 40 e 50, a sua cristalização enquanto potência do futebol mesmo. Vamos esquecer que o primeiro título do Brasil como seleção só veio em 58. Então a América do Sul e o próprio mundo, na América do Sul, a Argentina e o Uruguai ainda estavam à frente do Brasil. Então o Brasil ele se organizava, construía estádios, o Pacaembu em 40. O Uruguai foi bicampeão, né? Aliás, tetra eles consideram. Eles consideram tetra, né? É uma maluquice também, é o fax deles, né? Mas a FIFA, à época, desculpa interrompê-lo, doutor, mas a FIFA considerou nos anos 30 essa situação. Ela considerou como Copa do Mundo. Porque era Olimpíada. Eram Olimpíadas de 24 e de 28. Só que já havia... 100 anos. A FIFA foi fundada, se não me falha a memória agora aqui, em 1906 ou 1907. Então já havia uma discussão na FIFA de organizar as Copas do Mundo. Só que a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, impede a realização das Copas, né? Assim como em 42 e 46, a Segunda Guerra ela também não permitiu. Então, né, os uruguais, a FIFA considerava a época, mas aí eu vou na tua linha, porque é quase igual ao Mundial do Palmeiras ou os títulos brasileiros do Palmeiras e do Santos, que veio num decreto, numa canetada. Né? Então, assim, não considero, Matheus. O Palmeiras não é campeão mundial. Não é campeão mundial. Foi um torneio, porque não havia torneio. Existiam vários torneios, porque assim, tinha um torneio, que é o torneio Pequena Taça do Mundo. Da Venezuela. Que foi um torneio que teve muitas edições. Isso. Foi muito repetitivo, né? Diferente da Copa Rio, que acho que teve 2. Copa Rio ou 3. Eu acho que a Copa Rio teve 51, não sei se teve 53. Aí o Fluminense ganha, né? Eu não vejo o Fluminense campeão mundial assim. Nem eles acreditam nisso. Né? Quando você pergunta para um palmeirense se ele tem uma foto icônica, mundial, eles ficam vermelhos, não sei porquê. Não, tem uma foto. Tem um palmeirense ali, Bruno. Tá vermelho, tá vermelho, tá ficando rosa. Mas a questão tem uma foto icônica, acho que é do Marcos Assunção, com a faixa de campeão mundial de 51, e o Fred, do Fluminense, com a faixa de 52. Foi na MED isso aí? Saiu na MED? Não. Foi um jogo Palmeiras e Fluminense, e eles tiraram essa foto. E essa foto hoje é um meme, estourando por aí. A questão da revista da MED, né? Da revista MED. Não. Vocês os mais jovens vão lá na revista MED. Eu só lembro da placar pra frente. Mas a questão o futebol também tem um certo revisionismo, né? Você como historiador sabe que muitas vezes a história tenta ser contada por revisionismo. Eu tentei a pergunta do internauta aqui, ó. Corinthians tem 2 mundiais. A gente vai chegar nisso daí. Fala pra esse internauta aí. Olha, a resposta é parecida com o Palmeiras. Eu vou até pegar o nome do internauta aqui, porque que é Bruno de Ribeirão Pires, né? Bruno de Ribeirão, calma, a gente vai chegar lá. A questão é o revisionismo, porque acho que o maior desafio do historiador
eu falo porque, né, justamente Claro, também por você isso. também é colega de profissão. É justamente o revisionismo histórico, né? Tanto no futebol quanto na política. Então hoje, quando você tem na política gente falando assim, não, a ditadura foi boa, contra qualquer tipo de critério objetivo. Porque você pega o aspecto econômico, a ditadura foi uma tragédia. Nós tivemos aí a hiperinflação. E nós tivemos uma concentração demasiada da riqueza. Então, ela produziu pobres. E entregou riquezas, inclusive, a países assim que hoje nos, né, interferem na política a nível mundial. E militarmente, me permite mais uma vez uma parte, e militarmente o Brasil se consolidou como uma parte do exército americano, porque até os anos 30, 40, você tinha dentro do exército brasileiro, inclusive, você tinha divisões ideológicas que não alinhavam com os americanos, por exemplo. Na verdade, assim, dentro da história, temos, salvo engano, Lamarca, ou Marighella, que era militar, mas Lamarca, ambos eram militares. Prestes também era militar. Também era militar. E nós tivemos aí até revoltas históricas, sim, né? Os 18 do Forte e exato. E aí hoje existe um revisionismo histórico muito forte sendo pregado, né? Uma interpretação, ainda mais nos tempos de pós-verdade, que as pessoas têm preguiça de ler, ficam acreditando só naquele corte e tal. Dentro do futebol, eu vejo isso como muito danoso, porque eu cresci nos anos 90, por exemplo, em que o Corinthians, por exemplo, ganhou 3 títulos brasileiros. Então, o Corinthians ganhou em 90, ganhou em 98, ganhou em 99. O Palmeiras era tetra. O Palmeiras dormiu tetra e acordou octa campeão. Assim. Como é que você explica isso, né? Como é que aconteceu esse movimento do Palmeiras aí e do Santos? O Santos, que ganhou 2, 2002, 2004, dormiu bicampeão e acordou octacampeão também, e até hoje o Santos não ganhou. Faz 20 anos que o Santos não ganha. Aliás, o Santos aí que tá lutando pra não cair pra segunda divisão. Né? Aliás, pelo 3º ano seguido, né? Não, na verdade assim... Mas uma hora cai. Aliás, esperamos que não. Não, na verdade o Santos ele lutou pra não cair no Paulista. 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. Ele salvou no segundo tempo contra o São Bento e tal. Então, como é que explica essa questão do revisionismo? Então, Matheus, você na tua própria elaboração da pergunta, você já dá muitas respostas, né? Porque assim, preguiça de ler... com essa polarização política, né? E as respostas fáceis, né? Para poder se identificar com alguma coisa, eu sou isso e acho que aquilo não... Você acha que hoje, no futebol moderninho, né? Existe clube esquerda e direita? Olha, cara, eu acho difícil, mas as tradições, né? Você citou no início da nossa conversa aqui das tradições históricas. Então, assim, a tradição do Corinthians como um clube, pegando o Corinthians como exemplo, formado por operários, leva esse clube hoje não, há muitos anos, ter uma identidade de esquerda. Né? O próprio presidente da República se identifica com esse clube. O presidente anterior, ele se identificava com o clube mais conservador, rival do Corinthians. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Durante a história, né, o próprio Corinthians, por exemplo, a gente tá debatendo o Corinthians aqui, mas a gente vai estar pegando... eu quero te falar, desculpa interromper você, mas eu preciso explicar, você me fez uma pergunta em relação como que acontece, como que um clube deixou de... Era 2 vezes campeão hoje e amanhã... Verdade. Você mesmo respondeu, a política, porque... Como é que aconteceu isso, né, naquela época? Aconteceu em 2010? 2010 ou 2011. Havia um estudo, eu até conheço o autor, o Odir Cunha, do Santos, ligado ao Santos Futebol Clube, que participa, inclusive, lá do Memofute, viu, Matheus? E já fica um convite para você, no momento que você tiver a oportunidade de fazer uma visita e participar de umas reuniões conosco, que você vai gostar, tenho certeza. Havia já esse dossiê, que virou, inclusive, uma tese de mestrado, por ele e por outros historiadores, de que os campeonatos que começaram no Brasil, porque o Brasil, historicamente, o que foi forte no Brasil, historicamente, sempre foram os campeonatos regionais, até pela nossa dimensão territorial, pelas nossas... e até mesmo os interregionais, então Rio-São Paulo, isso, etc. Exatamente. Mas, assim, com grande força nos regionais. Lembrando que, sobretudo, o centro do Brasil, né, São Paulo e Rio de Janeiro, depois que Minas Gerais e Rio Grande do Sul começaram a ter um pouco mais de força no cenário nacional. E aí surge, em 1959, a Libertadores, né? Quando a Confederação Sul-Americana... E o Brasil, de todos os 9 países da América do Sul, era o único que não tinha um campeonato nacional de clubes.
A Argentina já tinha, o Uruguai já tinha, até por países serem territorialmente menores, esses países já tinham um campeonato nacional de clubes. O Brasil não, apenas os campeonatos regionais, o Rio, São Paulo sobretudo, Copa do Nordeste, Copa Norte, e os campeonatos estaduais. O que a CBD, à época, né, a CBF da época fez? Né? Ela precisava de representar um clube, aliás, um clube, para representar o país na primeira competição, que foi a Libertadores. Como o Brasil não tinha, criou-se a tal da Taça Brasil, cujo primeiro campeão, inclusive, foi o Bahia. O primeiro representante brasileiro numa Libertadores foi o Esporte Clube Bahia, vice-Santos. Santos com 7, não sei, né? Enfim. E então, a partir daí, começou a ter a Taça Brasil, de 59 a 68. Nesse meio tempo, surgiram 2 Robertões, ou seja, para inserir outros clubes. Só que o Campeonato Brasileiro mesmo, considerado só a partir de 71. Mas para esses historiadores clubistas, que para mim são historiadores clubistas, aproveitando-se inclusive de uma disputa, de uma quirera que havia entre o Ricardo Teixeira em 2010 até 2012 e o São Paulo, que à época, e outros clubes, mas com o São Paulo Futebol Clube sobretudo, que geralmente votava contra, era um dos poucos clubes que batia de frente lá com o Ricardo Teixeira. Então, aproveitando-se disso, pressão de Milton Neves e outros setores da imprensa, então a CBF aceitou o pedido desses clubes. Você é conhecido como Milton Neves do ABC. Não, aí é generosidade da sua parte ou sacanagem da sua parte, mas aí fica a critério, porque apesar do Milton ter as suas características, mas ele também foi importante e ainda é para a memória, né, a preservação da memória do futebol brasileiro. Mas, enfim, foi isso que aconteceu, Matheus. Então, assim... Foi meramente política. Foi política. Não tem nada de ponto histórico relevante. Porque aí... Porque, assim, eram títulos nacionais. Assim, ninguém discute que são títulos e foram campeonatos nacionais. Mas unificar o Campeonato Brasileiro, porque não tem lógica. Não tem lógica. O Palmeiras ganhou 2 títulos no mesmo ano. Viu, Bruno? Né? E nós temos alguns é possível. Vamos falar pro internauta lá de Ribeirão Pires. É possível ganhar 2 brasileiros no mesmo ano? Pois é. Mas aqui nós estamos falando. Não dá pra gente discutir isso aqui, nem ficar abrindo livros, mas enfim. Eu vou pegar o exemplo das Taças Brasis que o Santos e o Palmeiras ganharam. Eles entravam na semifinal, jogavam 2 jogos e na final era mais 2 jogos, ou seja, campeão brasileiro com 4 jogos. O que é uma excrescência. Hoje você disputar 38 partidas, né? E você pega o avião, o cara joga lá na Bahia, depois joga no Rio Grande do Sul, né? Depois vai jogar Libertadores às vezes. Lógico, não dá pra gente colocar um tempo no outro tempo. São coisas... Aliás, na história, eu tô tentando lembrar aqui, mas na história isso é um erro gravíssimo, né? Uhum. É você transportar de uma época... O Santos e o Palmeiras foram campeões da Taça Brasil. Legal, e foram e serão sempre. Não, e se fosse unificar... Agora, você transformar isso 50 anos depois... Porque o critério de escolha era você ser campeão regional. Isso. Então era a sua qualificação no regional que te levava ao nacional. Então ele tem mais lógica de ser unificado, se fosse unificar com algum campeonato, com a Copa do Brasil. Porque qual é o parâmetro da Copa do Brasil? Né? Como é que o Santo André foi disputar a Copa do Brasil e foi campeão, inclusive, diga-se passagem, o São Paulo não foi. Como é que ainda não foi, né? o Santo André chegou... O Paulista foi pela qualificação no Campeonato Paulista. Isso. Então, se você for ter uma loja... Aliás, a Copa do Brasil, ela tem essa questão regional. Então, ela pega os clubes, inclusive clubes de estados que não tem tradição no Isso, que não tem participação nas séries A, B, C e D. E inserem ele. Então, se for... Não teria mais lógica a Copa do Brasil? Então, se fosse unificar... Palmeiras, eu não vejo problema. Palmeiras, eu ganhei a Copa do Brasil 12 vezes... Sim. Mas no Campeonato Brasileiro não tem muita lógica. Teria mais lógica, mas mesmo assim, Matheus, na minha opinião, também não deveria. Porque eu estou tentando lembrar aqui o termo, eu já vou lembrar. Você transformar hoje uma coisa que foi ontem. Nós não temos direito de fazer isso. O Santos e o Palmeiras foram campeões da Taça Brasil. O historiador tem o direito de contar a história. De contar a história, mas de a gente não omitir a história. E a gente não inverter ou transformar uma coisa, um processo do hoje, pegar uma coisa do ontem e falar, não, então a partir de hoje o Palmeiras é campeão do mundo de 51. Tá, mas essa questão do Palmeiras 51, até mesmo dos títulos, é uma interpretação ou é... Não, é uma interpretação. Aliás, não é nem uma interpretação, não é, porque, cara, não havia campeonato mundial de clubes.
O primeiro torneio mundial de clubes, campeonato mundial de clubes, se dá em 1960, quando reuniu os campeões da Libertadores, a primeira Libertadores, com a primeira competição, com o primeiro campeão da Europa, que à época foi o Real Madrid, se não me falha a memória. Tá? Então, é você transportar uma situação. Então porque foi Taça Brasil, então é Campeonato Brasileiro. Não era um Campeonato Brasileiro, até porque não havia nem tradição, não havia nem uma percepção e nem uma vontade dos clubes à época de jogar um campeonato brasileiro. Era inimaginável nos anos 50 jogar um campeonato brasileiro. Não, até mesmo posteriormente, se for pegar, acho que no começo da década de 70, os clubes paulistas não disputaram. 79. Que foi o ano que o Internacional foi campeão. Né? O Municipal de Porto Alegre foi campeão. O Internacional, o Municipal de o apelido deles até 2006. Era o Municipal de Porto Alegre. Não se havia, na verdade, os paulistas não disputaram. Assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato sem muito apego. É isso. Assim como era a Libertadores. Houve anos também que os clubes brasileiros não disputaram a Libertadores, é isso? Não, eles disputaram. Teve anos que não disputaram. Aliás, o Santos, salvo engano, em 64 decidiu não disputar a Libertadores. Aliás, eu acho que ele deve se arrepender até hoje, né? Porque teria ganho com a Libertadores com aquele time. O Santos ganhou duas Libertadores, né? Seguidas lá, logo no início, inclusive, né? Sim. Mas assim, eu não vou ter aqui de cabeça aqui, mas os clubes brasileiros participavam, né, da Libertadores. Mas assim, é como você falou, mas não era com aquela... Mas isso lá na pré-história da Libertadores. No brasileiro, a mesma coisa. Até os anos... Olha, estamos falando dos anos 70, Matheus. Para clubes de São Paulo e do próprio Rio de Janeiro abrir mão de disputar o Brasil tem campeão mundial já. Por conta de que o regional era mais importante, então você já imagina. Então, para você ver como que, na minha avaliação, como historiador... Tanto o Mundial do Palmeiras de 51, como, sobretudo, os títulos unificados, para mim é uma excrescência da história. É uma deturpação da história. Realmente, enfim, porque né? Eu cresci, quando a gente fala até do Palmeiras, o Palmeiras tinha lá... Eu tenho primos palmeirenses, tinha aqueles clubismo. Eles tinham aquele pôster, Palmeiras tetracampeão. Palmeiras foi, acho que tetracampeão brasileiro contra o Corinthians. Foi, 72, 73, 93, 94. Ou o terceiro ou o quarto foi contra o Corinthians. Isso, foi também. Um foi contra o Vitória e depois outro contra o Corinthians. Foi o título, acho que foi o terceiro, porque foi o título que o Palmeiras saiu da fila, algo assim. Né? E títulos brasileiros. Nos anos 90 eles saíram de bastante fila. Do Paulista 16 anos que não ganhava, do brasileiro que fazia mais de 20 anos que não ganhava. Então eles saíram da fila. Mas o Palmeiras é o clube da fila, né? Não, o clube da fila, eu falo o Santos, eu vou dar minha tese logo. Mas, defendendo os palmeirenses aqui, viu? Eu não gosto do Palmeiras, eu tô defendendo o Palmeiras aqui. O clube da fila é o Santos. Mas o Santos... Eu gostava quando ele caía mais vezes pra segunda divisão. Agora eu não tô gostando muito. Antes eu gostava muito do Palmeiras. Quando ele caía... Duas vezes. Quando ele caía lá, eu gostava, adorava o Palmeiras quando o Palmeiras estava jogando lá eu já não gostava. Às terças-feiras, às sextas-feiras, né? Eu gostava. Eu, particularmente, quando o Palmeiras caiu a primeira vez lá do Lanterna Verde, eu adorava aquela época lá. Foi uma das minhas maiores alegrias do futebol. Quando o time grande é ruim, né, Matheus? Quando o Corinthians caiu é ruim pro campeonato. Quando o Palmeiras caiu era ruim pro campeonato. Né? O Fluminense, o Flamengo. O Santos, né? O Santos é um time médio, né? Um clube de grande história, mas... Né? Não, vamos falar do Santos agora, né? Porque daqui a pouco nós vamos levar a bengalada aqui, viu? Existe um senso comum no futebol. Eu lembro até do Gabigol. Olha só, o Gabigol, eu não tô resgatando. O Gabigol, quando ganhou a Libertadores pelo Flamengo contra o River Plate, ele falou: eu adoro o Flamengo, não sei o que, mas o Santos, eu vim do Santos, o Santos, né, é um clube de história. Cara, eu sempre fui contra esse senso comum. Porque uma das funções do historiador é debater o senso comum. Exatamente. Existe um senso comum hoje que o Santos é o clube de maior história no Brasil. E isso pra mim é infame. É uma blasfêmia, né, dizer isso. Por quê? Eu vou ver se você concorda com a minha tese. O Santos ele foi fundado em 1912. Isso. Lógico, o Santos tinha uma dificuldade porque ele não era da capital, ele era da Baixada. Isso. Mas o Santos, ele só foi ganhar seu primeiro título em 1935, o primeiro paulista do Santos. Ou seja, o Santos demorou 23 anos para ganhar o primeiro título, né? Coisa que nenhum outro clube grande aqui de São Paulo, eu acho que nem sei se do país, demorou tanto tempo para ganhar um título. São Paulo foi fundado em 30 e já foi campeão em 31. O Corinthians foi fundado em 10 e foi ganhando em 14. O Palmeiras foi fundado em 14, acho que ganhou 16. Ficou numa filinha de uns 3 anos aí. E o Santos demorou 23 anos para ganhar o primeiro título. Depois o Santos foi ganhar o seu segundo título, ainda dividido ainda com a Portuguesa, porque um era uma liga, outro era outra liga. Isso, tinha isso. Antes do Pelé, foi em 1953,
3, se não me engano. O Santos ganhou seu segundo Campeonato Paulista. Depois o Santos, né, que só tinha, antes do Pelé, o Pelé estreou pelo Santos, inclusive em Santo André. Dia 7 de setembro de 1956. Em 56. De 56 até a década de 70, aí o Santos dominou o futebol nacional. Mas como é que você ia falar que um clube que até 1956 tinha 2 títulos, 2 ou 3 títulos, depois esse clube passa a ter, durante 14 anos, um domínio, isso é óbvio, quase uma hegemonia a nível mundial, e teve, isso é inegável, né? O Santos ali, pra mim, o Santos do Pelé estaria entre os 5 maiores times, o time, né, da escalação do clube. Os 11. Os 11 jogadores daquele Santos estaria talvez entre os 5 maiores da história. Na minha opinião, acho que tem o Ajax, acho que tem o Real Madrid, né? Acho que tem, recentemente, acho que tem até o Messi do Guardiola. Sim, né? Então, né? Você tem esquadrões aí, né? Que... Isso sem sombra de dúvida. Então, é inegável que o Santos tem, durante 14 anos... O Honved do Puskas, o Benfica de Eusébio. Então, assim, é inegável que o Santos teve uma hegemonia a nível mundial naquele período e tem a sua participação na história. Mas dizer que ele é o clube mais tradicional do país, para mim, já é complicado, porque... Antes de 56, os outros clubes já eram multicampeões. Os outros clubes já tinham construído uma história, uma tradição. Já havia ídolos nos outros clubes. O Palmeiras já era o Palmeiras, já era o Palmeiras mesmo, não é nem Palestina, só me engano. Já era o Palmeiras. Né? O Corinthians já era o Corinthians. O próprio São Paulo, que veio bastante tempo depois, já era o São Paulo. O Santos, até o Pelé, ninguém conhecia o Santos. O Santos, com todo respeito, até o Pelé era um mero desconhecido no cenário do futebol brasileiro e mundial. É um senso comum. Então, Matheus, mas sabe o que eu acho? Isso é muita média. Existe muita média também hoje em dia, né? Você vê o Neto, por exemplo, que eu adoro o Neto, né? O programa do Neto. Ele defende isso, o maior clube do mundo. Não é, gente. A gente sabe que não é. E no caso específico do Santos, vamos imaginar que o Pelé tivesse surgido no 15 Piracicaba. Ou no Juventus. O Juventus seria o Juventus. Seria o 15 Piracicaba. Né? Então, assim, claro, a gente tá brincando também. O Santos não foi só o Pelé, tá? O Santos deu uma sorte ali, porque você tinha ali também... Não foi só o Pelé, mas lógico, o Pelé ele era o protagonista, mas você tinha lá Pepe, né? Nós temos um amigo, né? Um abraço, né, pro Leandro Laranjeira. Leandro Laranjeira, lá de Mauá, você, meu companheiro. Né? O Zé Roberto também. O Zé Roberto, mas o Leandro Laranjeira tem um pôster do Pelé no quarto, ele deita no quarto... E o pôster do Pelé vestido. Então, assim, é um negócio maluco. Maluco. Acho que a mulher dele acorda vendo Pelé. Mas, Matheus, você falou... Porque é impossível. Mas você falou uma situação aqui que me lembrou de um amigo meu também de São Caetano do Sul, que é palmeirense, o seu Luiz. O seu Luiz Romano tem mais de 60, quase 70 anos, partícipe também do Memofute. E ele é E nessa época tinha muito dos torcedores de outros clubes que o cara é um palmeirense pelezista. Muita gente que saía, São Paulino, corintiano, palmeirense mesmo, que assistia jogos do Santos por conta do Pelé. Então o Pelé virou tipo uma portuguesa, que era o Santos, melhor dizendo, uma segunda portuguesa, que era o time de todo mundo, era o queridinho o segundo time de todo mundo. O Santos chegou a ter isso. Mas eu notei isso um pouco, 95, né? Inclusive. O Brasil, toda gente de São Paulo, Matheus, ou muita gente torceu pelo Santos contra o Botafogo. Porque era como se fosse uma portuguesa. O Portuguesa foi pra final contra o Grêmio em 96, todos os times de São Paulo torceram todo mundo torceu pela Portuguesa. Agora o Santos conseguiu ser visto do Botafogo. Olha a situação. E falam que foi com apito, mas não foi. O Márcio Rezende Freitas foi muito correto, na minha opinião, no jogo final aqui no Pacaembu. Não, aí eu vou discordar ali. Eu acho assim, eu não vou julgar apenas por esse lance. O Botafogo mereceu ser campeão. Mas ali foi uma. Porque já diria o Túlio Maravilha em Corinthians, ele dizia o seguinte: aos vencedores, a glória. Aos perdedores, o choro. Então o choro é livre, cara. Porque foi pênalti, que o gol foi impedido, meu amigo. O futebol é assim. Um dia o juiz erra, outro dia o juiz acerta. Mas você não pode dizer que perdeu o campeonato por conta do juiz. Qual foi o maior erro de arbitragem civil que você como historiador, não tô falando como torcedor, que ocorreu, assim, que pra você é o maior erro da história mundial? Mas mundial. Não jogo, erro. Não, erro assim, no seu dinamismo. De acontecer, né? Independente se foi grosseiro ou não, mas de impacto. Olha, Matheus, são muitos, né, cara? Agora se me pegar assim... Eu vou citar eu tenho um erro, assim, pra mim, que é um erro que envolve até a política, né? Tá. Inglaterra 66. Sim.
Aquele foi um erro. Mas eu ia falar desse, mas ele é tão lembrado. Mas é um erro. O gol do Maradona de mão, outro erro crasso também. Com o VAR hoje, aquele gol não existiria. O da La Mano de Dios. Concorda? Perdeu a graça, né? Perdeu a graça um pouco. Você é a favor do VAR ou contra? Eu sou a favor, totalmente a favor do VAR. O senhor que é do direito, doutor, o senhor sabe, e nós já dialogamos muito sobre isso, por isso que eu até trouxe esse livro aqui, que vai que se abordar esse tema, mas a gente acha que você não vai abordar, e ainda bem, sobre o rebaixamento de 90, você é um homem do direito, tá certo? E, cara, nós precisamos eliminar os erros. Se a bola não entrou, cara, se mostrou que não entrou e acabou. Mas, assim, perde a discussão. Não perdeu a graça? Não, pelo contrário. Então você, como historiador, como é que você vê o futebol moderno? Olha, ele é normal, porque a sociedade se moderniza, né? As coisas, elas avançam, né? Os processos, eles mudam conforme o momento histórico, né? E o momento histórico hoje é um momento histórico do quê? Da sociedade digital, da sociedade tecnologicamente falando avançada, mas uma sociedade imediatista. Sim, claro, mas a humanidade é imediatista. Não, mas no aspecto do futebol, um clube constrói o peso da sua camisa através do tempo. Não tem como. Exato. Ninguém nasce pronto claro. no futebol. Apesar que o São Paulo tem alguma coisa, um pouco disso por conta do paulistano, né? Mas o São Paulo tem uma tradição mais vanguardista. Sim. O São Paulo sempre foi um clube modernista no seu tempo. Foi o primeiro a fazer o CT, sim, a forma como construiu o estádio, a forma como soube enxergar o tempo, né, de fim de Guerra Fria, entender que os clubes iriam se globalizar nesse ponto. Sim. Porque quando o São Paulo fez muita propaganda quando foi disputar o Mundial de 92, 93, a própria Libertadores, porque ele já tinha uma visão, alguém lá dentro já tinha uma visão, nem lembro quem era o presidente de São Paulo naquela época, mas tinha uma visão seguinte: o futebol será globalizado. Porque naquela época não se tinha muito essa noção. Os clubes não davam importância a Libertadores. Sim, é verdade. Até o São Paulo ganhar, a Libertadores era um campeonato secundário. Né? Dominado por argentinos e uruguaios. Tanto é que assim, o Independiente ganhou 7 Libertadores. Assim, hoje o Independiente não consegue passar. Ganhou uma Sul-Americana tudo em cima do Flamengo, dentro do Maracanã, coisa maravilhosa. Né? Mas assim, veja, eu nem consigo classificar o Independiente, que é o clube teoricamente mais vitorioso. O rei de Copas. O rei de Copas. Mas eu não consigo nem classificar como a Argentina. Porque se você for balancear a tradição dos clubes, por exemplo, da Argentina, estive na Argentina há pouco tempo, e você anda na rua, você só enxerga River Plate e Boca Juniors, você só enxerga isso lá. Você enxerga um torcedor ou outro do Independente, um torcedor do Racing, um do Argentino Júnior. E isso é mais recente, né, Matheus? Porque até os anos 80, 90, por exemplo, os clubes, você esteve lá e você tem propriedade para dizer, mas os clubes locais, né, também eles têm tinha muito essa coisa da torcida local ali, daquela coisa da tradição do bairro. Mas o Independiente e o Racing, os dois são de Avejaneda e o estádio dos caras estão na rua. É dividido, assim, rua, mas o Boca e o River Plate, eles têm 90% da torcida. É inexplicável como é que um clube ganhou 7 vezes a Libertadores, não consegue ter 10% da torcida, entendeu? Do país, né? Então, assim, por que isso aconteceu? Porque ele foi vitorioso no espaço de tempo. O Santos foi vitorioso no espaço de tempo, e por isso que ele tem menos torcida do que os demais clubes de São Paulo, né? Até clubes que só foram vitoriosos um tempo depois. Sim, o São Paulo mesmo, só dos anos 90 pra cá, né? Sim, o próprio Corinthians também. O Corinthians também, bem depois dos demais. Então, esse senso comum do que o Santos é o clube mais vitorioso é um senso comum que me irrita um pouco. Qual é o senso comum que te irrita mais dentro Quando eu falo senso comum, é aquele ditado popular, aquele ditado popular que nunca se comprova numa prática. Cidade? Pode falar. Tem um senso comum lá que isso aí eu até recentemente na final lá do campeonato da primeira divisão da Várzea, tá? Que aí tem um cara que falou assim, porque o Daniel mesmo fala que não é. Porque a Várzea de Mauá, a maior liga das galáxias, maior do universo. É a maior farsa, isso me irrita demais. Todo dia eu quebro isso. Todo dia. Seja com os dirigentes da liga, seja com os próprios dirigentes amadores, lá na Secretaria de Esportes, porque assim, isso é uma coisa que me irrita. Essa também do Santos que você falou também, é outra, que é o maior clube. Não é, gente. Não é. O maior clube do Brasil hoje é o Flamengo. A torcida. Você tem o São Paulo, que tem o Corinthians. O Santos é um clube historicamente grande no futebol brasileiro? Sim. Se você fosse denominar os 5 maiores clubes do país, quem você colocaria? Hoje? Os 5.
Olha, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Grêmio de Porto Alegre. Então os três de São Paulo, o do Rio de Janeiro e o do Rio Grande do E Sul. o do Rio Grande do Sul. Se fosse pegar um critério objetivo, eu colocaria 6 clubes, Sim. que eu colocaria o Internacional. Você falou 5, né? Eu falei sim, mas eu colocaria ainda também o Internacional nesse bolo também. Eu não gosto do Inter, porque como bom corintiano, nós não gostamos do Internacional, né? Eu gosto desse pela cor vermelha, né? Foi fundado por paulistas, né? Na verdade, no futebol do Rio Grande do Sul tem muita influência de São Paulo. Mas o Inter, sobretudo. O Inter foi uma homenagem ao Internacional aqui da capital. Sim, mas por exemplo, vamos dar o exemplo do Grêmio. Qual é o mascote do Grêmio? É um mosqueteiro. Sim, mas... E por que é mosqueteiro? Por causa da influência de corintianos lá no Rio Grande do Sul, que eles viram. Porque o mascote do Corinthians sempre foi mosqueteiro, né? Ah, não é uma galinha? Tô brincando. Você vai apanhar na rua. Aqui é o. Você vai acabar apanhando na rua aí, né? E essas brincadeiras? Você falou da galinha, mas eu vou pegar esse gancho disso, agora. Antes disso, a situação do VAR. Que você perguntou a minha opinião. Cara, eu sou totalmente a favor do VAR. Porque aí vamos imaginar que se houvesse o VAR lá nos anos 80, em 66 que você citou aqui, se tivesse o VAR, aquele gol da Inglaterra teria sido. Não teria sido a. Quem seria era a Alemanha Oriental. Campeã. Ocidental, né? É ocidental. Isso. A Alemanha Ocidental e hoje a Alemanha seria pentacampeã do mundo. Como que é? Lá, Maneiros. A Argentina seria bicampeã do mundo. Seria. Não, eu acho que até a Argentina seria campeã em 86. Mas aquele gol lá, tão falado até hoje, né? Motivo de crônicas. Acho que Jorge Luiz Borges deve ter tido sonhos e há quem diga lá na Argentina. E há quem diga que o Brasil não seria pentacampeão, que aquele gol nosso contra a Bélgica. Contra a Bélgica, aí você lembrou um mais recente, eu vou te lembrar um de 62, na final contra a Tchecoslováquia, que teve um pênalti claríssimo a favor da Tchecoslováquia, dentro da grande área, feito pelo Nilton Santos, que depois ele deu 2 passinhos para trás lá e o juiz não deu o pênalti. Se tivesse o VAR, teria sido pênalti. Enfim, né? Agora é claro que tudo isso é saborosa análise, né? Mas eu sou a favor, doutor. E tenho certeza que você também deve ser. Então, eu vou um pouco mais além. E essas brincadeiras, por exemplo, que você falou da galinha tal, do Bambi, né? Essa folhinha Bambi e tal. Hoje existe muita discussão de até mesmo de homofobia. Existe todo esse. O pessoal fala que é mimimi. Como é que você enxerga isso? Olha, Matheus, eu respondo a você como eu falei logo no início do nosso bate-papo. O futebol ele não é apenas um jogo, né? Então você tem outros elementos no meio. E a sociedade, o futebol e as torcidas acompanham também as discussões da sociedade. O que ocorre na sociedade, o futebol não é um mundo à parte, né? Eu penso que essas discussões, né, das minorias, da questão do racismo, cara, nós chegamos aí em época no estádio, né, de que as ofensas racistas eram coisas, né, que eram muito comuns, né? E eu penso que o combate ao racismo, né, ele também tem que ser feito também no futebol, né? O futebol ele é um esporte que alimenta muitos preconceitos, mas deve também ser o guarda-chuva também dessas discussões. E a participação do clube aí é essencial. Essencial. Então, assim, eu acho muito justo. Eu acho que... Eu brinquei aqui, né? Mas, assim, tem corintiano que se sente ofendido com o termo. Porque não é o termo em si, né? Não é o termo jocoso. É a conotação, porque historicamente os torcedores do Corinthians eram os pobres negros da periferia, eram os desdentados, os São Paulino eram os riquinhos, eram os playboys, e claro, com a popularização dos times, dos clubes, essa coisa também ela ficou muito vaga, né? Porque você tem ricos corintianos e você tem pobres São Paulinos. Você tem negros que torcem para o Corinthians, como você tem negros que torcem para o São Paulo. Você tem homossexuais que gostam de futebol. E o futebol é um local para fazer essa luta e para você ir quebrando também essas situações que são nocivas, perniciosas à sociedade, como o racismo, o machismo, o preconceito de cor ou o preconceito social, né? Até pegando esse exemplo, vou dar o exemplo do Cuca no Corinthians. Aquilo para mim é o marco. Porque ele foi treinador do São Paulo, ele foi treinador do Palmeiras, aliás, do Palmeiras ele foi treinador mais de uma vez. Mais de uma vez ele foi treinador do Palmeiras, foi treinador do Santos,
inclusive levando o Santos à final da Libertadores recentemente. Foi treinador do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Cotado para a seleção brasileira. Cotado para a seleção brasileira. Acho que foi treinador também, acho que do Flamengo. Sim, foi, ele rodou, né, o Matheus? Mas no Corinthians deu esse problema. Mas você sabe que o que explica isso é o momento, é o que você mesmo falou. Não vamos nos esquecer que se o Cuca tivesse sido treinador do Corinthians há 20 anos atrás ou há 15, essa discussão não teria acontecido. Até porque, lembra-se do zagueiro Henrique que foi estava zagueiro junto do Corinthians. com ele lá na Suíça. Corinthians. Lá, era ele, o Darcy, o Henrique, tinha mais um cara lá do Grêmio também. Na época eles eram juvenis do Grêmio lá na Suíça, em 87 foi o caso. Cara, o Henrique jogou no Corinthians e isso passou desapercebido. Por quê? Porque aquele momento histórico a sociedade não tinha isso como centro do debate. Mas é o fato, né? Até o podcast, Sim. o fato é. Esses fatos marcam a tradição do clube? Claro, é mais um. Mas lembra que eu te falei, marca a tradição do clube, mas o clube, como qualquer outra. Qualquer ente da sociedade ou qualquer partícipe da nossa sociedade, seja ele um clube, uma associação, um sindicato ou um programa de rádio, tá? ele vai ser permeado pelas ideias daquele momento. Mas veja, porque Que vai nortear. tudo bem, mas nós estamos falando de um curto espaço de tempo. O Cuca foi treinador do Santos, acho que há 2 anos atrás. Ele foi treinador recentemente do Atlético Mineiro. Sim. Até no Atlético Mineiro houve um burburinho, um ruído, mas eu acho que nem ele imaginava, quando ele aceitou o convite do Corinthians, que haveria o que houve. Sim. Eu nunca vi, assim, eu não sei se você tem esse parâmetro. Sim, nunca na história do futebol, até nível mundial. Não temos, não a conheço. revolta que aconteceu pela o torcida. Liverpool lá com a Margaret Thatcher e tal, mas uma coisa localizada lá. Mas mesmo assim, Matheus, eu ainda bato na. Porque assim, essa discussão da homofobia, dessa luta contra o machismo, ela vem crescendo, a intensificação desses debates na sociedade brasileira, ela tem se dado a cada dia. Sim. Então, assim, claro. Mas os clubes acompanham. Acompanham. E no Corinthians, claro, penso que o momento também ele foi apropriado para isso aflorar lá no Corinthians, mas o próprio clube, como tradição histórica que tem, né, desde antes da democracia, da própria fundação, né, que você cita muito bem aqui, clube formado por operários, depois um clube que vai nos anos 70 ficou marcado, nos anos 70 e 80 marcado pela sua oposição à ditadura militar. Né? Então você tem vários elementos do Corinthians que comprovam essa tradição democrática. E eu iria falar democrática do ponto de vista das discussões políticas públicas, porque internamente... Sim, internamente é outra história. Como outros clubes tem esse problema. Essa ditadura das diretorias. Mas vamos lá. A gente vai chegar logo também nessa questão da diretoria. Se você fosse citar os 3 clubes mais progressistas e os 3 clubes mais conservadores do país, quais seriam? Estou falando dos grandes clubes, né? Vamos lá, progressistas, caras. Claro, o Corinthians, né? Não tem como você não dizer, tá? Porque os clubes têm também um pouco de dificuldade, né? No Nordeste você tem, né, hoje o Fortaleza, o Bahia mesmo. O Bahia é um clube que abriu as portas lá, né? Mas não é um clube de projeção nacional, né? O Bahia, né? Não, Atlético Mineiro não, né? Matheus. Posso dar a minha lista? Por favor. Eu colocaria o Corinthians, além do Corinthians, eu colocaria o Vasco. Acho que o Vasco. Sim. Putz, é verdade. O Vasco não tem como se explicar a política no futebol sem falar do Vasco. Não tem como. Foi o primeiro clube, acho que a aceitar negros e tal. Então foi um clube vanguardista durante seu tempo. Aliás, é uma pena o Vasco estar na situação que está. Mas é um clube que eu acompanhei o Vasco nos anos 90, né? Então o Vasco é aquele Vasco Edmundo, Mário, o cara colocou. Ele colocou SBT, peitando a Globo. Miranda, né? Peitando a Globo. Então eu colocaria o Vasco. Então eu colocaria concordo com você. Como um clube muito vanguardista. Eu não colocaria o Flamengo, porque uma coisa é você ser popular, outra coisa é você ser progressista. São coisas distintas. O Flamengo não é um clube progressista. Pelo contrário, né? Eu colocaria ainda assim o Atlético Mineiro. Eu entendo que o Atlético Mineiro é um clube, lógico, também não é um clube de projeto. É um clube, do ponto de vista nacional, vitorioso, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou 2 vezes contra o brasileiro, o brasileiro depois 71. Mas não é um clube de projeção nacional. 2 brasileiros, 71 e 2021. Né? Vai demorar mais 50 anos. Mas só 2071 eles ganham o terceiro. Mas esse lado da política
interferindo na história desses clubes. A mesma forma dos clubes conservadores. Que aí eu colocaria o Fluminense, né? Eu colocaria o Palmeiras e colocaria o Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio de Porto Alegre não é à toa que a boa parte da torcida é ligada aí a movimentos neofascistas. Exato. Aliás, o goleiro lá, o goleiro que era o Aranha, né? Que eu diga, né? Então eu colocaria esses 3 clubes com clubes mais conservadores, mais ligados é só você ver, por exemplo... Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense é time grande, né? Mas assim... Eu considero até o Atlético Paranaense time grande, na minha opinião. Mas assim, não é um clube também de projeção nacional. Eu coloco 3 grandes clubes no país, eu colocaria o Atlético Paranaense entre eles. Você acha? Eu não considero. Não que eu seja um fã do futebol moderno, mas eu acho que o Atlético Paranaense, assim, em termos de resultado, ele atingiu... É um clube de direita. E é um clube de direita, conservador. Mas é um clube grande. Independente disso, é um clube grande. No Paraná, pode ser. Não, é um clube... Não, ué. Ele foi campeão brasileiro, acho que ele é campeão da Copa do Brasil, acho que tem 2 Copas Sul-Americanas. Isso, ele foi vice-campeão da Libertadores. 2 vezes. Então é um clube ali que, lógico, ele não tá no mesmo patamar dos gigantes. Sim. Que eu separo 6, né, a minha separação, eu tenho 6 gigantes, tem lá os clubes grandes do meio ali, o Vasco, o Cruzeiro. Não, o Botafogo não. Eu acho ele time grande, até do ponto de vista histórico. Né, mas contextualizando, o Botafogo tem uma importância na época da formação das seleções, né, vitoriosas do Brasil, 58 e 62 principalmente, né, mas dizer que o Botafogo é um clube gigante espero até que ganhe para o brasileiro, mas não é um clube gigante. Mas saudável o Botafogo voltar a ser campeão. Sim. Brasileiro demonstrando. Ninguém aguentava mais Palmeiras e Flamengo também, pelo amor de Deus, né? Com todo respeito aos amigos palmeirenses e flamenguistas. Né? Então, assim, eu não acho uma hegemonia positiva para o futebol, mas nem na política eu também acho. Mas nenhuma hegemonia é positiva, né, Matheus? Pra nada, né, cara? Então, agora, se você como historiador, os 5 clubes mais tradicionais do país, quais seriam? Tradicionais, esquece título. Título é uma coisa objetiva lá tal, mas eu falei, o título engana. Né, você vai falar que o Once Caldas ele tá no mesmo patamar, assim, não dá. Tá. Olha, cara, você tem que colocar por tempo também, né? O Fluminense é um time tradicionalíssimo, né? Os times do Rio, de modo geral, o Vasco, o Flamengo. Aqui em São Paulo, o próprio Palmeiras e o Corinthians são clubes mais antigos. Tá? Mas tradicional é tempo? Ajuda, né, Matheus? Você é tradicional? A Portuguesa. Você é tradicional? Não, eu tenho alguns vieses. Não, mas brincadeira à parte, porque isso reflete também, por exemplo, no futebol a nível nacional, as seleções brasileiras nós ganhamos praticamente 4 dos 5 títulos, nós ganhamos 4 títulos formados basicamente com clubes nacionais. Então, 58 Sim. não teve jogador de fora, 62 não teve jogador de fora, que joga fora. 94. Só foi ter 94, mas mesmo assim acho que ainda é mesclado, ou até a maioria jogava aqui, né? Porque a seleção de 94 era uma mescla de São Paulo, aliás, né? São Paulo, Palmeiras ali e algum outro jogador que jogava fora. O Bebeto jogava fora, o Romário. Eu acho que o Romário, inclusive depois da Copa, voltou. O lateral lá, que jogou no São Paulo, depois no Flamengo. Eu acho que o Tafarel também jogava fora. Nessa época o Tafarel jogava, acho que na Itália. Também num clube... Era o Parma, não é? Não era o Parma, era o... Regina. Monza, uma coisa assim, Regina, Monza, assim, algum carro da Itália. Mas era mesclado. Então você tinha o Viola, acho que jogava no Palmeiras ou no Corinthians. Você tinha o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio estava na Alemanha, não estava? Não, o Paulo Sérgio estava no Corinthians. Do Corinthians? Acho que ele estava no Corinthians nessa época. Acho que ele foi para a Alemanha depois. Você tinha o Branco, acho que estava no Fluminense. Branco. Então, que fez aquele gol histórico contra a Holanda. Então, você tinha uma seleção mesclada. De 98 para frente, é só jogador de fora. Né? E aí, depois dessa inversão, né, Europa, né, quando o futebol se tornou mais eurocentrista, o Brasil só foi campeão do mundo uma vez. E detalhe, nas últimas Copas do Mundo nós não temos conseguido ganhar de times, inclusive secundários. Nós somos eliminados da Copa pela Croácia e pela Bélgica. A Bélgica seria o quê? A portuguesa? Eu ainda falo que a Croácia ainda foi semifinalista de Copa, foi finalista de Copa, semifinalista 2 vezes de Copa. Agora, a Bélgica é demais. Pois é. Mas aí, né, Matheus, aí temos outro. Mas aí eu vou entrar, já que a gente entrou na seleção brasileira, como historiador esportivo, o que foi pior, 7-1 ou Maracanaço? Não, 7-1. Não existe vergonha maior na história do futebol brasileiro do que o 7-1. Acho que é a pior derrota de nível mundial também. Cara, a pior derrota de nível mundial. Cara, o Maracanazo, ele é
fichinha perto do 7-1. E o futebol brasileiro não merecia aquilo, porque aquilo, claro, administrações que a gente conhece, o perfil da seleção que... Cara, hoje, vamos ser realistas, a seleção brasileira, ela não consegue ter mais o apelo da sociedade como tinha antes. Mas aí vem a política. Lógico que entra a política. Quando eu não consigo vestir a camisa amarela. Eu também não consigo. Não só por conta da situação que você me lembrou agora aqui, mas também por todo... Não existe identidade do torcedor. Você citou uma coisa aqui, até 94, a maioria eram jogadores brasileiros que jogavam aqui. Com essa globalização, tá tudo certo, mas não há identidade. O brasileiro não conhece nem a boa parte dos jogadores. E outra, a Lei Pelé, que também prejudicou muito a questão dos clubes aqui. Os clubes hoje, o que os grandes clubes são hoje, os brasileiros, para os europeus, era o que os pequenos eram aqui no Brasil para os grandes do Brasil. Mas o cara sonhava em jogar bola, o cara era do... Mas, Daniel, eu vou fazer uma parte aqui. Eu vou fazer uma parte aqui. Por favor. A Argentina foi recentemente campeão do mundo. Sim. E, obviamente, a seleção argentina também foi formada basicamente de jogadores que jogavam fora, um ou outro, jogavam no Boca, no River e tal. Ainda mais que hoje o futebol argentino tá os clubes, né? Não, assim, nas Libertadores tem passado fiasco. Sim, sim. Mesmo assim, a identidade do torcedor argentino com a sua seleção ela é muito grande. Assim, a festa que eles fizeram em Buenos Aires, nós, se fôssemos campeões do mundo, chegamos nem perto. Acho que de festa o Vampeta rolando na rampa ali ganha da festa geral, porque realmente a gente não vê mais entusiasmo. Mas por que um país do lado consegue manter essa identidade com a sua seleção? Tem os mesmos fatores, ou seja, os jogadores que jogam fora. Então, mas aí aqui. Lá também é um processo muito semelhante, dos caras saírem de lá e tal. Mas aí você entra em elementos comportamentais, da relação desses caras historicamente com a própria seleção. Mas será que a Argentina consegue conservar melhor a sua história? E outra, o argentino, cara, o verdadeiro futebol na América do Sul, o torcedor ele é o argentino. O brasileiro não torce como o argentino. O brasileiro, na verdade, ele torce quando tá ganhando, ou não? Aqui com exceção de alguns clubes, o perfil de clubes. O perfil do brasileiro é muito diferente do argentino, né, cara? Aí existem outros elementos aqui que nós ficaríamos aqui até o dia de amanhã dialogando e nós discutiríamos e encontraríamos outros elementos, porque aí é o próprio argentino, né? A condição do argentino, enquanto cidadão argentino, enquanto. Ali o cara tem uma relação identitária com o país, diferente do que tem aqui. Ali nenhum grupo político A ou B pegou as cores da seleção para... Enfim, né, Matheus? Pra gente fazer aqui uma das últimas perguntas nossas aqui, ó. Mais um internauta aqui, Leandro de Garça. Leandro de Garça perguntando assim, quero saber do Daniel se o São Paulo foi rebaixado em 90. Olha, eu pensei que você não ia questionar sobre isso, né? Mas já sabendo de outras... Pro Leandro de Garça, já sabendo que outras pessoas poderiam também nos questionar acerca disso, categoricamente, Matheus, não foi rebaixado em 90. Né? Você, como um legalista, como um homem do direito, um homem das leis, você sabe que todo campeonato ele é regido por um regulamento. Sim. Né? Quando em conselho arbitral os clubes se reúnem, a chamado da federação que organiza o certame. Você até abriu aí o regulamento. Porque já está tudo aqui, inclusive. Né? Ele trouxe tudo. Ele foi paramentado aqui para trazer. Aqui, inclusive, muito claro. Não é um pouco clubismo isso, não? Não, porque se fosse rebaixado, claro que falaria, porque aí contra a regra, contra a lei, não há argumento. Caiu e caiu. Mas não tinha rebaixamento. Não tinha. O Palmeiras caiu 2 vezes? Caiu. Infelizmente, não torci para isso. O Corinthians caiu? Caiu. O Santos caiu? Não caiu ainda. Tá? Enfim, em 1990, quando o campeonato, inclusive o campeão paulista daquele ano foi o Bragantino e o vice foi o Novo Horizontino, Bragantino do professor Luxemburgo e o Novo Horizontino do Nelsinho, que um ano depois foi ser campeão no Corinthians brasileiro, aliás, no mesmo ano. Campeão brasileiro no Corinthians. Tá? Aquele campeonato foi o seguinte, em fevereiro, os clubes se reuniram na federação e definiram que não haveria rebaixamento nem em 89 e nem em 90, que o rebaixamento seria a partir de 1991. O campeonato de 90 foi o seguinte, o São Paulo Futebol Clube em questão era um campeonato com 28 equipes e a federação é o seguinte, para o próximo ano, a composição dos grupos será a seguinte,
Os 14 melhores classificados ficarão no grupo 1 e os 14 subsequentes ficarão no grupo 2. E a partir de 91 terá rebaixamento. Como o São Paulo fez um péssimo campeonato em 90, e me lembro como se fosse hoje, o São Paulo perdeu 3 vezes para o Santo André no mesmo ano, que teve uma repescagem também. E o São Paulo foi tão mal que nem na repescagem conseguiu se classificar. Quem classificou foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi disputado durante a Copa do Mundo de 90. São Paulo do Tele. São Paulo do Tele, não, o Tele acho que ainda não estava no São Paulo nessa época. O Tele chegou um pouquinho depois do final do Campeonato Paulista, que foi péssimo, né? Aí o São Paulo foi para outro grupo. Isso, aí o São Paulo foi pro grupo 2. A gente não pode interpretar isso como uma segunda divisão? Não, porque... Porque não eram clubes ali... Não, porque aí que tá. A segunda divisão, ela havia também, só que não teve, em 2 anos seguidos, não teve nem rebaixamento e nem acesso. Por quê? Aliás, nos anos 70 já tinha havido. Em 74, por exemplo, o Santo André foi campeão da segunda divisão e não teve acesso. Porque aí, os anos 70 e os anos 90, dos anos 70 aos anos 90 no Brasil, você vai lembrar disso. O regulamento dos campeonatos era... Cara, era uma virada de mesa. O Fluminense, inclusive, é conhecido até hoje como o time da virada, né? Da virada de mesa. Porque, assim, havia muito isso. O cara mudava o regulamento no meio da competição. Nesse caso aqui, não. Houve, na verdade, tanto que o São Paulo, ao final, ficou em 14º ou 15º no final da competição. Tá. E foi disputar o grupo 2. O grupo 2 não era a segunda divisão, porque abaixo da primeira divisão, grupo 1, grupo 2, havia a divisão intermediária. Que esta sim era uma segunda divisão. Que a partir de 91... Posso ter interpretado como uma terceira, tô sendo advogado do diabo aqui. Não, porque não havia, né? Porque Mateus? assim, vamos lá, interpretando a lógica. O São Paulo disputa um campeonato com a elite. Isso. De 28 clubes. Vai péssimo. Isso, 28 clubes. Aí vai disputar um outro grupo. Ele vai disputar um grupo que tinha, por curiosidade, o nome de Série B. Me dá uma parte. Não, porque é o seguinte, é o que eu tô te falando. Haviam 28 clubes. Não tinha nome de Série B? Desculpa, 24 clubes. Falando besteira 24, não, tinha... 24 clubes. Não, campeonato de 90. Eu sei. O que provocou... Mas por que era chamado Série B? Por que era chamado o grupo 2? Por que era chamado de Série B? Não, porque é como se fosse grupo A e grupo B. Série A, Série B, aí o nome você pode dar qualquer um que for. É a segunda divisão. Não era, porque não era a segunda divisão. Tudo bem, tô fazendo provocação. Mas é uma provocação. Não, compreendi. Então, assim, era uma separação... 24 clubes. Ok. Aí o São Paulo se classificou e ok. Outra polêmica que eu vou entrar aqui. Mas não é polêmica que não foi rebaixado. Tá bom, aliás, a própria federação... Há discussões, mas tá bom. Não. Tá bom, vamos lá. Pra terminar, Flamengo ou Sport? Quem é campeão de 87? Claro, Esporte. E não existe clubismo aqui, Matheus. Nós somos científicos. Tô vendo. Não, o senhor sabe disso. Tô brincando. Nós somos científicos. Nós somos científicos. Né? Ali, o que dizia o regulamento? Sempre o regulamento. Tá? Que ao final do campeonato... Porque, na verdade, houve uma virada de mesa. Em 86, quando o São Paulo foi campeão brasileiro e o vice foi o Guarani, o América foi o 3º colocado e o Atlético Mineiro foi o 4º. Aí houve uma virada de mesa lá em 86... Virada de mesa não. A CBF não queria mais organizar o campeonato, os clubes se revoltaram, e aí os próprios clubes... Foi quando surgiu o Clube dos 13, que... se achavam os maiores clubes do Brasil, só que é o seguinte, como que um vice-campeão, por exemplo, que foi o Guarani, que tinha um senhor time, diga-se de passagem... o Careca... Não, o Careca estava no São Paulo. Tava no São Paulo? Não, o Neto jogava nesse time, o Evair jogava nesse time, o João Paulo, ponto esquerdo, jogava nesse time, o goleiro Neneca jogava nesse time, o Júlio César, zagueiro, jogava nesse time. E ele não pôde jogar. Vai vendo. Aí, Matheus, com essa criação do Clube dos 13, fizeram lá a Copa União, não tinha o Guarani, não tinha o América, que foi o 4º colocado, e aí fizeram o módulo amarelo e o módulo verde. Para eliminar as rusgas, o que o Clube dos 13, que disputou, que fez o módulo verde, negociou com o módulo amarelo? Olha, nós vamos fazer um cruzamento. O primeiro e o segundo colocado do módulo verde vai ter que fazer um cruzamento com o primeiro e segundo colocado do módulo amarelo, que foi o Sport e o Guarani. Isso no meio do campeonato? Teve um quadrangular, deveria ter. Aí Flamengo e Inter... Mas foi no meio do campeonato isso? Não, foi no final, acabou... Não, tô falando, eles combinaram isso no meio do campeonato ou foi antes de começar o campeonato? Olha, pelo que me consta, foi combinado antes do campeonato começar. Então se foi combinado, aí o Flamengo não quis disputar. O Flamengo e o Inter se recusaram a entrar em campo então contra o Flamengo, contra Guarani e Sport. Lembrando que o Sport e o Guarani dividiram o título do módulo amarelo, e Sport e Guarani depois disputaram a final do Campeonato Brasileiro de 87, que o Flamengo e o Inter se recusaram a entrar, e o Sport ganhou
do Guarani nos pênaltis. Nos pênaltis. E o Leão era o treinador lá. Ele é um treinador do esporte. Então o esporte aí... Aliás, o esporte conseguiu, inclusive, Aliás, judicialmente... doutor, transitado e julgado. Não cabe recurso. Ou seja, e detalhe, quem representou o Brasil na Libertadores naquele ano? O Sport e o Guarani. Verdade, eu não tinha esse conhecimento. Esporte e Guarani que é representado. E Guarani então é um elemento a mais que classifica aí. Então, como diria o Túlio Maravilha, aos amigos rubro-negros da Gávea, aos vencedores, a glória. Aos perdedores, o choro. Chorem à vontade, flamenguistas. E vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui com aquela pergunta do internauta palmeirense. Que perguntou se é possível ganhar dois. Como é que é? Ser campeão mundial 2 vezes só como Libertadores. Olha, cara, eu todas as minhas entrevistas, Matheus, meus textos, eu sempre deixo muito escondido essa coisa da minha condição de São Paulino, né? Porque acho que todo mundo percebeu que eu não sou, né? Eu não deixo isso transparecer, eu não sou clubista, eu sou isento. E assim, na minha opinião, eu vou falar como historiador. O Corinthians é sim bicampeão do mundo. O torneio do campeão do mundo, do Campeonato do Mundo de 2000 foi um torneio experimental? Foi um torneio experimental. Só que o Corinthians entrou como representante do país sede, campeão do país sede, como existe até hoje, é um dos critérios. E o intruso dali foi o Vasco da Gama, porque era para ser o Palmeiras, que era o campeão continental da época, campeão de 99, que era a Sociedade Esportiva Palmeiras. O grande intruso da época foi o Vasco da Gama. Então, o Corinthians, na minha modesta opinião, eu não queria que fosse. Lógico, eu torci pro Vasco lá na final do Mundial. Mas o Corinthians ganhou o Campeonato do Mundo de 2000 e legitimamente tem que ser considerado sim. Tá? Entendi. Pra terminar aí, em São Paulo você torce pro São Paulo. E em Mauá, você torce pra quem? Mauá, eu torço... Você fala dos clubes profissionais? Sim. A gente torce para os dois, né? Apesar de eu ser sócio benemérito do Grêmio Esportivo Mauaense, ao qual nós lançamos um documentário e um livro em 2017. Mas você vestiu a camisa do maior rival do Grêmio, hein? Porque quando nós estamos na condição, né, Matheus, que nós estamos hoje lá na cidade de Mauá como secretário adjunto do esporte. Mas foi antes. Isso foi antes. Não, mas foi 2017 já havia essa perspectiva. E nós ali, o que fizemos? Foi até boa e muito oportuna a sua pergunta, porque assim, quando nós lá chegamos, os clubes não se sentavam à mesa, Matheus. Eles não conseguiam dialogar. Beirava a violência física, inclusive. Eu vou matar, eu vou dar porrada, eu vou isso, eu vou aquilo, com perdão da expressão, mas era isso mesmo. Então o que nós conseguimos fazer? Sentamos os dois clubes à mesa, tá? Aparamos as arestas que haviam, tiramos aquele dirigente lá, sugerimos ao time azul que tirasse aquele dirigente, que ele era gestor de conflito, né? Ele era instigador de conflito, e a partir dali os clubes hoje, inclusive, dependem um do outro, e pelo terceiro ano seguido o Mauá vai ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um depende do outro para participar, porque eles acabam dividindo as despesas. Então a gente conseguiu acalmar os ânimos dos dois clubes. Claro que historicamente a gente torce para o Grêmio Esportivo Mauaense, que é o clube mais antigo da cidade, e o próprio Mauá, assim como foi o Palmeiras, o Mauá ele surge de uma divergência que ocorre dentro do Grêmio Esportivo Mauaense. Então o Mauá surge por conta do Grêmio, assim como o Palmeiras surgiu dentro de uma divergência, né, lá do Corinthians. Bacana, Daniel. Eu vou encerrar o nosso episódio de hoje aqui. Foi bastante proveitoso, foi leve, né? Exato. Né, concluímos aqui que o Palmeiras não é campeão do mundo, né? O Flamengo também não tem o título de 87. 87, não tem. E a partir disso... E o São Paulo não foi rebaixado. Isso eu não concluí muito, não. Mas assim... Você tinha me falado isso lá em off. Eu tô um pouco em dúvida do rebaixamento de São Paulo. Mas vou deixar o regulamento pra você. Não tem problema. Lá tá falando Série B lá. O senhor que é o homem das leis. Mas, de qualquer forma, foi bacana a conversa. Agradeço ao Daniel e peço a você que compartilhe aqui esse episódio e manda lá no grupo lá da Mesa Redonda da Família para provar lá que o Palmeiras não tem Mundial também. Agradeço a todos e até a próxima.